Dum 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 be dum 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 be dum 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 be dum. Olá, bem-vindo ao programa Análise Empresarial na Plis TV, canal 10. Hoje nós estamos na nossa terceira edição e estamos com o programa especial, uma participação especial do Dr. Itamar Andreatta. Bom dia, doutor. Bom dia, Zé Luiz. Bem? Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Muito bom. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E está sendo muito bom. Eu acho que isso é um projeto maravilhoso que vocês estão implantando. Eu acho que a gente precisa dar realmente uma visão diferente para as pessoas da nossa cidade e da nossa região. Ok, muito obrigado. O nosso tema de hoje é saúde ocupacional e segurança no trabalho. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma apresentação breve aqui do Dr. Itamar, especialista na saúde ocupacional, né? O Dr. Itamar é médico ortopedista e traumatologista, especialista em medicina do trabalho, especialista em acupuntura músculo-esquelética, ultrassonografista músculo-esquelética, é membro da ANAMT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Isso. Muito bem. Olha, é especialista no assunto. O tema dele é muito importante hoje para todas as empresas, hein? Você que é empresário, que é gestor de alguma empresa, fique atento no nosso programa de hoje, porque o assunto interessa a todos nós, viu? Muito bem. Nós temos visto aí uma grande preocupação ao longo do tempo com a saúde e a segurança no trabalho, né, doutor Itamar? Como é que o senhor pode explicar a importância da saúde aí para as empresas hoje? Nós estamos num ciclo de mudança muito grande. Na verdade, quando eu entrei nessa área, e você, pelo próprio currículo, vocês podem perceber que eu entrei direcionando tudo relacionado à saúde ocupacional, a ultrassonografia músculo-esquelética, a própria acupuntura ligada aos quadros de dor do colaborador em si, do trabalhador em si. Nós tínhamos uma visão totalmente diferente da saúde ocupacional, né? Isso foi em 97, 98. Hoje nós temos uma guinada nessa área. Essa área hoje ela é vista, principalmente pelas grandes empresas hoje que precisam exportar o seu produto, as ações judiciais, as leis trabalhistas. Então hoje a visão não é mais aquela visão que você tem por obrigação, não, hoje necessita. Então passou hoje a saúde ocupacional não só fazer um trabalho de atender, mas sim um trabalho de gestão em cima de tudo aquilo que ocorre dentro da empresa. Muito bem. E hoje, qual é a importância que o senhor vê para as pequenas empresas? Porque hoje a maioria dos nossos telespectadores são empresários de micro e pequenas empresas, né? Como é que hoje eles podem administrar essa questão da segurança do trabalho na sua pequena empresa? Olha, Zé Luiz, a gente tem percebido no andar por aí, tá? Que nós começamos com pequenas empresas. Depois nós tivemos uma evolução, passamos para outras empresas maiores, até chegar onde a gente está como coordenador de uma multinacional. E a gente percebe, às vezes me dá aquela vontade, e até tenho certeza que esse espaço é maravilhoso, porque as pessoas acham que saúde ocupacional é ir lá fazer uma consultinha, vir com um atestado, porque ele é obrigado para você registrar ou demitir um funcionário. Não, não é isso não. E eu acho assim, muito mais preocupante hoje para as pequenas empresas, as médias empresas, as microempresas, do que até mesmo para as grandes, porque veja bem, hoje as grandes elas têm um departamento jurídico muito grande. Então, automaticamente fica muito mais tranquilo numa defesa. Então, se você pegar uma pequena empresa, uma microempresa, ela não tem um departamento jurídico, ela está se construindo, na verdade, né? E aí, às vezes, todo aquele lucro, aquela dificuldade, porque hoje a concorrência é muito grande, a gente tem o nível de lucro hoje é pequeno, quer dizer, você tem que lutar. São pequenas diferenças que faz você ganhar hoje. E às vezes a pessoa perde tudo isso por causa de uma ação trabalhista, por causa de um exame mal feito,
por causa de um exame de sangue que se questionou que deveria ser feito e não fez, uma audiometria que deveria ser feita e não fez. Ou seja, às vezes, por causa de 10, 15 reais, você acaba perdendo 20, 30, 50 mil reais. Então, essas coisas que as pessoas precisam abrir os olhos e enxergar. Isso, porque alguns empresários veem a questão da segurança do trabalho apenas como um custo adicional nas suas operações, né? E uma questão legal para apenas atender a fiscalização do trabalho. Exatamente. Mas então, e para o empregado dessa empresa, qual que é a importância também dele cobrar o seu patrão, de manter assim a questão da documentação em dia? Como que fica a questão do empregado? Bom, hoje em dia nós temos, vamos dividir lá a pequena empresa, a microempresa lá entre o patrão e o empregado. Bom, o empregado hoje, existe leis, embasamentos, ele não pode trabalhar, ele não pode executar sua função, ele tem todo o direito de não executar a função dele desde que aquilo ofereça risco, desde que aquilo traga algum mal agora, ou a pequeno, médio, ou até mesmo longo tempo, né? E isso que vem acontecendo, as pessoas precisam se conscientizar disso. Então, se você trabalha num local onde tem ruído, não custa você solicitar ao seu patrão que providencie um protetor auricular para você, sabe? Mesmo que você não tenha um levantamento imediato do ruído, mas se aquilo está te incomodando, poxa, por que não tem? Se você trabalha com pintura, com poeira, madeira, cola, thinner, por que não usa uma máscara? Se você trabalha num esmerilho, por que não usa, meu Deus do céu, um óculos? São equipamentos de segurança que têm a finalidade só de te proteger, não são equipamentos que são caros, tá? Você vai trocá-los conforme a necessidade, mas é muito. Hoje um plugzinho aí de ouvido, você vai pagar o quê? R$3, sabe? Você vai se cuidar, ter um bem-estar, não chegar na sua idade lá, com seus 50, 60 anos, com zumbido no ouvido, tendo dificuldade de conversar, tendo dificuldade de ouvir uma piada, ou seja, vai acabar se isolando diante de R$3, R$4 que você pode resolver esse problema definitivamente. Uma lesão de olho por causa de um óculos que tem uma durabilidade enorme, uma máscara que tem uma durabilidade enorme, quer dizer, são pequenos detalhes que eu acho que tem que começar também com o empregado, né, o funcionário, exigindo um pouquinho mais. Olha, isso aqui é risco, isso aqui eu preciso de uma luva, isso aqui eu preciso me proteger, eu gostaria que o senhor me arrumasse o equipamento de segurança, porque são coisas fundamentais para que não aconteça acidente. A gente quer que você venha trabalhar e volta para sua casa sadio. Esse é o objetivo. Muito bem. Além da questão da saúde e a segurança do empregado, existe também um documento que a Previdência Social exige das empresas, que é o perfil profissiográfico, né? Isso. E para o empregado também existe uma importância no momento da sua aposentadoria, né? A relação segurança e saúde ocupacional. Hoje, Zé Luiz, a gente tem dentro da área de saúde ocupacional, na área de gestão, só para entrar nesse assunto documental, a gente tem uma matéria hoje, dá para fazer um curso muito bacana, só falando disso aí, chama alinhamento documental. O alinhamento documental é uma maneira de você criar um sistema de gestão junto aos seus documentos, relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Então vamos lá. Você é uma pequena empresa, você precisa ter um programa de prevenção e de riscos ambientais, que é o PPRA. Que é o que, na verdade? Há um profissional na sua área e ele vai verificar dentro daquela área que você trabalha, por menos risco que ela promova, quais são as condições ambientais daquele local. Ou seja, o nível de luminosidade, o nível de poeira, o nível de ruído, se tem produto químico ou não. Então, a visão de que só as empresas onde tem produtos químicos, essas coisas que tem que fazer, não é isso. E todo o lado de ergonomia, né? Que hoje o pessoal da fisioterapia está entrando nessa área com muita força e a própria medicina do trabalho também entrando também com muita força nessa área de ergonomia. Ou seja, onde você senta, onde você trabalha, o seu monitor está correto, a altura, o tempo que você digita, sabe, o tempo que você deve interromper, ter o descanso, ir ao banheiro, tomar água, hidratação, a própria ginástica, sentado, sem precisar levantar, sem precisar fazer nada,
relacionado à saúde ocupacional. Então, esse é o PPRA. Em cima desse PPRA, nós vamos estabelecer, diante daqueles riscos que foi detectado, o que nós precisamos fazer. Ah, tá, doutor, mas eu trabalho numa loja, eu vendo roupa. Ótimo. Precisa fazer alguns exames? Não, o PPRA não deu nada? Não, não precisa. Mas tem a parte clínica, que você vai ver se essa pessoa está bem, se você vai ver se essa pessoa... porque a própria monotonia, por exemplo, o guarda noturno, o cara que fica dentro de uma empresa, esse cara é fadado a ter problemas. Parece que não tem risco nenhum, né? Ninguém imagina. Ninguém imagina. E o risco é enorme. Então a gente vai em pequenas empresas, a gente vê a pessoa sentada errada, a pessoa usando um assento errado, o monitor está na posição errada, a luminosidade que está em cima do monitor está fazendo ou sombra ou reflexo demais, a luz daquele local é ruim. E queira sim ou queira não, Zé Luiz, mesmo que a sua empresa não tenha um risco físico, químico ou ergonômico, a própria luminosidade hoje, a gente tem colocado isso dentro da ergonomia, um ambiente claro é um ambiente feliz. Sim. Você não vê o ambiente mais escuro é um ambiente fúnebre. É um Mais velório, triste, né? mais triste, um ambiente para você às vezes orar, rever a vida. Agora, um ambiente claro é um ambiente que te coloca numa projeção de vida, de alegria. Então, às vezes a pessoa trabalha de todo naquele lugar horrível. E a produção também tende a cai diminuir. demais, Com certeza. cai demais. Você não imagina o tanto que cai. Olha, e a Previdência, voltando um pouco à questão do perfil profissiográfico, quando detecta um problema de saúde na aposentadoria dessa pessoa, se detectar que há alguma culpabilidade da empresa, ela tem retornado essa culpa aí, punido as empresas nessa questão, não? Muito. Nós já temos esses casos, que são as ações retroativas, né? Regressas. O que tem acontecido, na verdade? Em cima de um PCMSO, como nós estamos dizendo, fizemos o PPRA, detectamos ou não o risco, fizemos um PCMSO dizendo daquilo que há necessidade de fazer, e a gente vai emitir um laudo, que seja, dentro desse laudo nós vamos para o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, profissional. O que acontece? Ali é o dossiê, é a vida dessas pessoas. Então, quando esse cara, a Previdência, ela está chegando numa situação de que ela está vendo que todo mês ela está fechando, e você que é um consultor sabe bem disso. Você é exatamente convidado nas empresas para ajudar a encontrar onde é que está o vazamento. Exatamente. A Previdência está vazando há muito tempo e agora ela começou a enxergar, por questões de prejuízo, que vai ter que mudar. Não tem jeito. E vou dizer mais, se não mudar, nós não vamos nos aposentar. Ou se aposentar, nós vamos nos aposentar com um salário miserável. Essa é a verdade, porque ela vai estourar. Então, diante disso, o que eles estão? Eles estão, na verdade, se comparando, e deveria ter feito isso há mais tempo, a uma empresa de seguro privada. Então, a empresa de seguro privada, hoje, ela vende o seguro para você, mas se você bater seu carro e seu nível de álcool está fora do normal, ele não vai pagar seu carro. Se você está com a sua carteira de habilitação vencida, o seguro privado não vai pagar o seu carro. Ele vai pagar o seu carro mediante você estar dentro, em conformidade com as leis. E nossa Previdência Social nunca utilizou disso. Essa é a grande verdade. Nós nós pagamos por erro dos outros. Então, as pessoas enxergam que, e isso é comum a gente ver na nossa área, eu pago, eu tenho direito. Sim. Desde que você cumpra com todas as exigências, exatamente. Então, o que a Previdência está fazendo hoje? Você tem hoje, é lógico, ela tem uma gama de desembargadores hoje. Ela faz aqui, vou deixar claro para você que já está acontecendo isso aqui na nossa região, Araçatuba, Penápolis, Birigui, já estão sendo revistas todas as ações que geraram uma invalidez ou morte. Então, hoje, o que eles estão puxando? Todas aquelas viúvas que estão recebendo porque o marido morreu por um acidente de trabalho, sim, ou todos aqueles que estão recebendo algum pecúlio relacionado a uma invalidez, relacionado ao trabalho. O que eles estão fazendo hoje, Zé? Em cima desse perfil, e em cima das informações, que hoje são todas elas cruzadas, da Previdência Social, eles pegam esse processo e verificam. Primeiro,
A empresa teve participação? Foi uma fatalidade ou a empresa não preservou a saúde desse colaborador? Não, a empresa não preservou a saúde desse colaborador. Eles entram com uma ação, olha só que loucura, isso as pessoas precisam abrir os olhos. Eles entram com uma ação requerendo tudo que foi pagado para trás, ou seja, se esse cara está aposentado há 10 anos, ou se esse colaborador morreu há 10 anos, e a viúva está recebendo lá a pensão há 10 anos, esse empresário vai ter que pagar os 10 anos que a Previdência pagou e assumir até a data que foi dada, ou seja, até o tanto que era a vida útil desse colaborador. Você imagina que bola de neve que vai ser isso. E já tem ações, várias ações aqui em São Paulo já ganham. Olha, tá vendo? Então vejam, caros telespectadores, como o assunto é importante. Para você que ainda não despertou para a preocupação da saúde ocupacional e segurança do seu trabalhador, fique atento aí, nós vamos para um breve intervalo aqui e daqui a pouco nós voltamos com mais assunto. Dum 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 bidu dum 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 bidu dum 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 bidu dum wa 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 dum 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 dum. Essa é mais que 10, essa é mais que 100, essa é 1000. 1000 tintas, 1000 tintas. A carta de tintas que é nota 1000. Nota 1000, no atendimento, nota 1000, na variedade. 1000 tintas, Avenida Bento da Cruz, 121, fone 3652-5000. 1000 tintas. Dum 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 bidu dum 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 bidu dum 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 bidu dum wa 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 dum 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 bidu dum. Bem-vindo ao programa Análise Empresarial da Plis TV, Canal 10. Hoje, o nosso programa especial, com a participação do Dr. Itamar Andeata, que é médico do trabalho. Doutor Itamar, quais são os problemas assim, mais frequentes que o senhor tem presenciado aí durante a sua vida profissional relacionado à saúde e segurança do trabalho? Olha, Zé, a gente tem um levantamento, por exemplo, se eu pegar o setor hoje canavieiro, eu vou ter muita lesão de membros inferiores a nível de joelho para baixo, apesar que já melhorou demais, e lesão de mão. Se eu pegar o pessoal que trabalha mais com oficina, mexe com material mais pesado, onde tem esmerilho, onde tem policorte, a gente vai ter muitas lesões de olho, tem muita lesão de olho. Inclusive, no cortador de cana ainda tem muita lesão de olho, onde trabalha com poeira, né? Mas as lesões hoje são os acidentes de trajeto, normalmente, as pessoas que trabalham com veículos, né? Entorse, eu tenho muito entorse ainda, nós temos ainda porque os pisos de fábrica ainda não são conforme, na verdade, isso está melhorando dia por dia, porque cada vez que acontece alguma coisa a gente tem que resolver o problema, mas normalmente são as lesões corto-contusas, normalmente são os ferimentos, as fraturas, é o que mais acomete lesão de olho, é o que mais acomete, de maneira geral, o trabalhador. E né, com a utilização da moto, né, a gente tem muito moto, bicicleta, principalmente numa cidade como a nossa, que é uma cidade plana, né? A Birigui, por exemplo, onde tem muita bicicleta, muita gente trabalha no setor calçadista, Araçatuba também, então isso favorece a utilização dos ciclistas, e isso tem gerado muito acidente de trabalho também, tá? Os acidentes com veículos, né? E uma lesão bastante comum também é aler, né? Pessoal que trabalha em escritório. E como que isso acontece? Isso aí é durante muito tempo, utilizando apenas computadores ou mal posicionado? O que leva uma pessoa a ter aler? A grande verdade, por exemplo, a ergonomia hoje, que é a norma regulamentadora 17, ela veio de encontro exatamente pelos grandes problemas que nós tivemos relacionados a esses problemas osteomusculares. E começou, a grande bola de neve começou nos bancos, na verdade, né? O sistema bancário era horrível. E as pessoas tinham um volume de trabalho muito grande.
Então a gente sabe hoje, Zé, que apesar que a LER ela tem que ser vista com muito jeito, porque ela tem os dois lados, tá? Para a gente, o diagnóstico de LER é um pouco diferente para o médico do trabalho, ou o médico do trabalho que tentou se envolver mais nessa área. Então você tem a LER do lerdo, tá? Que é aquele que não quer saber de nada, é bem comum. E você tem a LER daquele funcionário que realmente trabalha. Então, por exemplo, se você olhar assim, você vai falar assim, dificilmente, essa é uma palavra do médico do trabalho, dificilmente vamos ter LER em funcionários que não levam as coisas a sério. O funcionário bom, ele é o funcionário mais requisitado. Então você tem dois funcionários, um é relaxado, não é organizado e você já não confia tanto. O outro não, é sério, íntegro, faz o trabalho direitinho. Toda vez que você precisa de um trabalho diferenciado, ou você precisa de responsabilidade, ou você precisa tempo para entregar aquele trabalho, ou você precisa fazer aquele trabalho bem feito, você vai direcionar quem? Sempre é o bom funcionário. Sim. Então, na verdade, o bom, ele o tempo todo ele é sobrecarregado. Então, por exemplo, só na hora de atender essa pessoa, você já, até no conversar com ela, de onde ela vem, o que ela faz, porque a pré-consulta para a gente, na verdade, que já é uma consulta, é investigar todo esse lado. Só de conversar com essa pessoa a gente consegue já levantar se ela é uma pessoa com potencial para LER ou não, tá? Aí o que acontece? A gente sabe hoje que nós temos uma estrutura física e que essa estrutura física ela tem um limite, não tenha dúvida. E que se você trabalha numa posição estática, ou seja, você trabalha o dia inteiro contraído ou numa posição sempre igual, automaticamente essa musculatura ela tende a relaxar. Se você não faz com que ela relaxe, ela faz o que, na verdade, a grosso modo? Ela faz um acúmulo de ácido lático. Aí esse acúmulo de ácido lático, na verdade, dentro da célula, que é um resíduo produzido naturalmente, mas que, quando você tem os intervalos de descanso, as pausas de descanso, esse ácido lático é excretado normalmente, a célula fica nova de novo. Mas quando você trabalha sem parar, você produz e excreta muito menos do que você produz. Então há um acúmulo dessa substância, aí essa substância favorece o quê? As dores musculares, aos processos inflamatórios de bainha, de tendão, e dores em coluna, cervical, aí descamba. Para quem não sabe, a LER são as siglas para as palavras lesão por esforço repetitivo. Isso, exatamente, ou seja, bem falado, a gente não está acostumado muito em televisão, são as lesões onde as pessoas utilizam aquele movimento o dia todo. Por exemplo, eu faço sapato o dia todo, eu fico pintando. Eu fico no computador o dia todo, eu fico digitando. Eu fico aquele trabalho onde a pessoa fica focada. Então eu pego esse copo aqui, ponho esse copo aqui, pego esse copo de cá, ponho para cá. Fico o dia inteiro fazendo isso. Esse é sempre a mesma função, onde eu executo utilizando os mesmos músculos, os mesmos tendões, e as mesmas ondas de raciocínio. Ou seja, eu penso em fazer isso para cá, para cá, para cá o dia inteiro. E isso favorece as lesões de efeito repetitivo. E o que precisa ser feito para evitar a LER? Bom, primeira coisa, a pessoa tem que trabalhar confortável. É impossível você dirigir, por exemplo, se você dirige num banco todo quebrado. Hoje você vê que os veículos eles têm investido muito em posicionamento de volante, você vê que os carros hoje um pouco melhores, você já corrige a altura do volante, a profundidade, os bancos levantam a frente, os encostos são maravilhosos. Você pode ver que no meio agora os carros mais sofisticados já tem o apoio para o braço, do outro lado já tem o apoio que normalmente vem na porta. Então, o que é que precisa hoje? Por exemplo, hoje está entrando aí a normatização da função de motorista, né? Agora já está normatizado. O que precisa? Você precisa exatamente, a cada determinado tempo, parar, esticar e sair daquela posição que você está, que é habitual naquele movimento. Interromper aquele movimento que exatamente. É repetitivo. Então, o que a gente orienta? Doutor, mas fazer ginástica, como é que é isso? Não. Primeiro que existem alongamentos que você faz, tranquilo, sem problema nenhum, sentado na sua cadeira. Segundo, aprenda que, eu sempre digo isso aos meus pacientes, que levantou da sua cadeira, vai ao banheiro, fez xixi, volta e bebe um copo d'água. Mas eu não estou com vontade, beba. Faz esse ciclo. Você joga um para fora e repõe um, sempre.
automaticamente só o fato de você levantar da sua cadeira, só o fato de você caminhar, só o fato de você tirar o foco do computador, porque os olhos funcionam como uma câmera, ela foca aquela distância. Só o fato de você virar os olhos e focar um outro local, isso já tira a sua atenção. Então veja bem, se eu falar, mas eu não quero levantar, ótimo, se eu da própria cadeira esticar minha perna, esticar meus braços, fazer meus movimentos, aquecer a mão, esfregar os olhos, tirar os olhos do computador e conversar 1, 2, 3 minutos, 5 minutos com o colega do lado, e eu voltar a trabalhar, eu vou ser uma outra pessoa. São atitudes simples, né? Simples de tudo. Muito grande. Simples de tudo. O melhor, se você puder, é exatamente isso. Você trava um horário. Então, por exemplo, hoje a gente prega o seguinte: toda mesa de trabalho, principalmente pessoa que trabalha com computador, tem que ter uma garrafa de água. Por quê? A gente sabe que a água é gratuita, mas ainda é o melhor remédio. Sabe? Reidrata o corpo. Tudo. Então o ato, você está reidratando o seu corpo, você tem a sua garrafinha de água. Elimina impurezas, é isso ou não? Tudo. Automaticamente, independente disso, você tem que tirar os olhos do que você está fazendo e dar uma volta. Vai no seu setor, vai no colega, brinca, faz uma brincadeira. Isso não é ser, como foi colocado, antigamente se colocava, o cara é vagabundo. Não, isso não é ser vagabundo. Isso vai te trazer um benefício enorme, que é diferente talvez das pessoas que trabalham fazendo várias coisas diferentes. Então ela está aqui dentro, daqui a pouco ela sai, daqui a pouco ela vai conversar com outra pessoa e assim por diante. Agora tem pessoas que ficam, você vê aquele departamento, hoje a gente trabalha, o próprio nome diz, nas baias. Sim. Nas baias. Olha só. Que é coisa de baia, até que me consta, é uma coisa de animal, de cavalo. Isolar animais. Isolar. Então veja bem, hoje se cria o seguinte, hoje nós temos que fazer um equilíbrio entre produção e bem-estar. Que hoje as grandes empresas já fazem isso porque não tem meio. Hoje os bancos têm que fazer isso e tudo mais. O que acontece? A hora que você sai dessa bendita baia no qual você está isolado, você deve, a cada momento, 1 hora, 1h30, você deve sair dessas baias e mudar o foco. Muda o foco por 5, 10 minutos. Você vai voltar, você vai produzir muito mais e vai voltar com outro ânimo. Essa é uma outra visão que o empresário precisa ter, tomar cuidado, né? E cuidar entre o limite entre interromper essa LER e também a questão da produtividade da empresa, né? Muito bem. Agora, o senhor estava comentando a respeito do trabalhador rural, né? E, para quem não sabe, o doutor Itamar, ele é o médico responsável pela saúde ocupacional e segurança do trabalho da Renuca do Brasil. Isso. Né? E conta para a gente aí, doutor, o que há de novidade nessa área para o trabalhador lá no campo, lá que corta a cana? Antes, só complementando o que você falou antes de entrar na área de rural. Sim. Olha, eu tive um professor que era fantástico, não é fantástico. O cara tem muitos livros, tem pós fora do país. Ele dizia o seguinte para mim: se você se basear na natureza, você vai fazer um ótimo trabalho. Por quê? Ele falou assim, olha, o ser humano ele é fadado automaticamente. Se eu conversar com você na rua, na beira de uma sarjeta, dificilmente você não vai apoiar um pé em cima da sarjeta ou em cima de um murinho que tiver do lado. Dificilmente você vai ficar apoiado em cima das duas pernas. Não, a todo momento a gente apoia em cima de uma, daqui a pouco a gente apoia em cima do outro. E se você perceber, numa conversa entre amigos, a gente começa a conversar numa posição e a gente vai rodando ou vai mudando essa posição constantemente. Isso é um trabalho ergonômico natural. Se você pegar um animal de carroça e colocar, observar, e deixar ele parado na beirada de um lugar, qualquer, amarrado, você vai ver que daí um pouquinho você vai lá e ele tem uma perna atrás livre, solta. E de vez em quando ele vai trocar e mudar para outra. Isso é ergonomia. Você pegar um cachorro quando levanta de um sono, ele normalmente estica a perninha para trás. Que é o que a gente fala, espreguiçar. Olha como é que é engraçado. Espreguiçar. Você pensa que é preguiça e não é. É um alongamento. Então, na verdade, são coisas básicas. Entrando na área de rural, a área rural hoje ela deu uma guinada, né? Primeiro que aqui em São Paulo, principalmente, o Ministério Público hoje, a gente tem lidado com os procuradores, tanto de Araçatuba quanto de Bauru, que é onde tem as nossas unidades.
E na verdade, Zé, a fiscalização para nós médicos do trabalho é uma grande aliada. Porque a fiscalização é que valoriza o nosso trabalho. Então veja bem, se não tem a fiscalização, leva-se do jeito que quer. Se você tem a fiscalização coloca e o cara começa a valorizar o profissional que faz a saúde ocupacional como especialidade mesmo. Porque tem o que faz a saúde ocupacional como especialidade, ou seja, vive dela, e tem o profissional que faz saúde ocupacional de bico, que é aquele profissional que faz meia hora em um local, meia hora em outro, mas continua trabalhando em outro local. Não há problema nenhum. Autônomo, né? E ele às vezes acaba tendo consultório e ele quer ter um emprego fixo para ter uma renda fixa. Então ele arruma uma empresa e vai atender lá. Só que tem alguns profissionais que eles vão atender lá e não dão sequência aos conhecimentos, ao estudo. E medicina você não pode parar, como qualquer outra profissão não se pode parar hoje. Hoje se estuda sempre, novidades sempre, abre os olhos. Com o advento da internet a gente tem, às vezes, muito fácil acesso. E o que acontece? Aí o Ministério Público começou a exigir uma diferença. Então, primeiro, o corte de cana, ele está fadado a acabar. Isso, por exemplo, hoje nós temos lá na Rivati, que é a unidade do Brejo Alegre, 90% hoje do nosso corte de cana é mecanizado. Né? Sim. Mas nós fizemos todo um projeto de mudança. Então, por exemplo, nós tivemos grandes problemas com as repúblicas, que era trazer esse colaborador lá do norte, do nordeste para cá. Isso era um problema sério e é um problema que não só para a empresa era muito complicado, como para o setor público era muito complicado. Porque o setor público ele tinha um planejamento dentro da estatística lá do IBGE em cima de uma população. Daqui a pouco essa população que era de 20 mil habitantes ou 15 mil habitantes, ela subiu 5 mil habitantes porque tem 5 mil caras dentro da sua cidade hoje e normalmente essas pessoas elas vêm e trazem às vezes as famílias. O que aconteceu? Aí sobrecarregaram o setor público porque a quantidade de medicação que eles tinham era para 20 mil. Sim. E agora estão com 25. A quantidade de encaminhamento era para determinado número, agora subiu. Isso criava um problema muito sério. Aí em primeira mão, as empresas foram obrigadas a não aceitar mais as repúblicas. E isso hoje é complicado, as repúblicas. Então, dentro disso, o que as usinas passaram a fazer? Alugar casas boas e dar toda a infraestrutura dessa casa à usina, era obrigada a dar. Sim. Muito bem. Então, água quente, um chuveiro para determinado número de colaboradores, o quarto para determinado número de colaboradores. Mobiliar a casa. Não era mais aquela coisa de num quarto de 3x3 dormia 6 pessoas. Mobiliar a casa. E, além disso, a empresa ela se vê na obrigação hoje de promover alguma coisa, como o Toninho comentou aqui com a gente no intervalo, de promover alguma coisa para essas pessoas no momento que elas não estão trabalhando. Ou seja, alfabetização, curso de computação. Essas famílias, esses trabalhadores trazem as famílias, como Exato, o senhor disse, muito, né? muito. E essas crianças têm que continuar os seus Continuar estudos, e para as escolas. os próprios que são analfabetos. Os próprios precisam continuar. Olha que interessante, né? Então, o que o Ministério Público começou a fazer, Zé? Ele começou a exigir de que nós dessemos uma condição diferenciada para esse colaborador. Então, aí quando você começava a pegar, e isso se expandiu a nível de mundo. Então, quando eu pego meu açúcar aqui e mando para a Europa, o cara que recebe meu açúcar lá, por exemplo, nós tivemos uma auditoria outro dia da Bom Sucro, que é uma auditoria que vem lá da Europa e quer certificar o nosso açúcar para ver que açúcar que eles estão consumindo lá, desde o nível do trabalho feito em cima dela, de higiene, de tudo, até o nível ocupacional. Quem que faz essa matéria-prima chegar aqui? É o cortador de cana? Qual é a condição que ele sobrevive, que ele vive? Então, o Ministério Público começou a colocar as empresas que precisam de mão de obra desse tamanho na parede. Ou você faz, ou eu vou interditar e as multas são milionárias, são muito grandes. Né? Aí o que aconteceu, Zé? As empresas começaram a chegar à conclusão de que era melhor ter a máquina do que ter o cortador de cana. Algumas pessoas dizem assim, mas isso não é ruim, doutor, porque está tirando a mão de obra. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, trabalhar com carvão, corte de cana, vou ser sincero, é degradante, é triste. Por mais que a gente faça, é difícil. São pessoas extremamente sofridas, são pessoas que trabalham por produtividade, que é um mal danado, e são pessoas de origem muito humilde, que vêm de regiões
totalmente diferenciadas da nossa. E a saída para isso é proporcionar uma educação, uma qualificação desse profissional para que ele possa atuar em outra área que não seja Com essa certeza. atividade insalubre, perigosa. Com certeza. E o que nós conseguimos fazer com isso? Aí a gente fala assim, mas será que foi porque a gente é bom? Não. É porque as pessoas, por isso que eu digo que a fiscalização, o Ministério Público são grandes aliados de quem faz a medicina ocupacional, da engenharia ocupacional, de todos os profissionais que mexem com o trabalhador. Por quê? Porque ele bota você, entre aspas, a empresa, na parede e fala, meu amigo, ou você faz desse jeito ou eu vou parar, entendeu? E aí o que acontece é essa pressão que vem com todo um projeto, que a gente, se você quiser, a gente pode falar também. Muito bem. Nós podemos continuar aqui durante horas falando saúde ocupacional e segurança do trabalho, mas o nosso tempo aqui não permite. E eu quero agradecer aqui a sua participação no nosso programa, tá? Foi muito gratificante, muito bom. Assunto aqui nós temos muito para tratar. É um assunto, assim como nós dissemos no começo do programa, importantíssimo para qualquer empresa, qualquer tamanho de empresa, qualquer tipo de atividade. Você que é empresário, você que é gestor da empresa, passe a observar mais atentamente essa questão na sua empresa, verifique se todos os seus colaboradores estão trabalhando com condição adequada de trabalho, com segurança, né? Porque esse é um benefício para a própria empresa, né? Para a pessoa, como ser humano, nós precisamos ter esse cuidado, e para a empresa também, né? Uma situação que hoje você acha que não vai trazer nenhum problema, mas pode vir no futuro, né, doutor? Com certeza. E problemas sérios, que às vezes tudo aquilo que você ganhou no ano inteiro, você vai perder numa ação judicial. Isso é muito triste, porque a gente vê acontecer isso e vê que as pessoas não se atentam para isso. Um bom exame, não fica preso em 5, 10 reais no exame de sangue que é necessidade de fazer, não fica preso num bom exame clínico, um bom profissional que faça esse trabalho para você, uma boa audiometria. Guarda isso com muito, tanto é que isso é guardado por 20 anos. Você vê que isso aí pode acontecer lá na frente, alguém requerer alguma coisa. Faça isso, foca isso, porque você não vai perder dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Perfeito, com certeza. Muito bem, nós estamos no final do programa e eu quero fazer um convite para você que é empresário aqui de Penápolis, quiser participar do nosso programa, mandar sugestões, críticas, por favor, nós queremos contar com a sua participação, com a sua interação nesse programa aqui, para que a gente possa trazer sempre mais profissionais, né, qualificados, empresários. Você que é empresário, gostaria de falar de um assunto aí na sua empresa, né, sobre gestão na sua empresa, mande um e-mail para a gente, né? Você vai ver aí no seu vídeo o nosso e-mail de contato e nós vamos conversar, né? E proporcionar cada vez mais, ampliar o conhecimento, né, de técnicas de gestão para vocês que são empresários ou administradores. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, agradecer a presença aqui do Dr. Itamar e até o próximo programa. Obrigado. Dum 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 be dum 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 be dum 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 be dum wa 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 dum 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 be dum 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 be dum 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 be dum wa 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 wa. Well, lovey darling, come and go with me, please don't send me way beyond the sea. I need you, darling, so come go with me. Come down, come into my